A paz, Senhor, meus amados irmãos. Estamos aqui para mais uma live para nós conversarmos sobre Ministério com Crianças. Eu sou o pastor Jean Porto dos Santos e fico muito feliz pela oportunidade de estarmos juntos aqui para falarmos a respeito daquilo que enche o nosso coração, que é Ministério com Crianças. Se você quiser deixar o seu recado, dizer de onde é que você é, o seu nome, com certeza nós estaremos lendo aí para vocês os nossos recados, né? Mas vamos esperar um pouco até todo mundo entrar. Seja bem-vinda, irmã Adriana Júlio. Seja bem-vinda, irmã Tátia. A paz do Senhor para todos vocês. Quem for aluno do curso Planejamento Estratégico, Ministério Infantil em Movimento, né, em Ação, deixa aí o recadinho. Sou aluno do curso, ou sou aluna do curso. E quem ainda não é aluno do curso, está convidado para participar aí desta conversa sobre o Ministério com Crianças. Se desejarem também compartilhar essa live, pode começar aí. A irmã Valéria, sou de Itaboraí, Rio de Janeiro. A irmã São Lourenço da Mata, Pernambuco. A irmã Jaziele, né? Então, sejam todos bem-vindos nesta noite. Estou muito feliz porque nós estamos aqui para juntos falarmos a respeito do Ministério com Crianças, né? E com certeza temos muito comum, todos nós que servimos a Deus, servindo as crianças, temos muito em comum. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A irmã de Petrolina, Santa Catarina, é isso, né? Seja bem-vinda. A irmã Tânia Firmo, sou de Catro, Ceará. Os nossos amados irmãos do Ceará, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui falando de Paula Freitas, Paraná. E estamos muito felizes por poder estar com os amados irmãos. Érica de Campo Grande, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. Nós vamos dar esperar mais um pouquinho, até mais alguns irmãos entrarem aí. E nós estamos estudando sobre planejamento estratégico no Ministério com Criança, a importância do planejamento estratégico. E hoje nós estaremos falando atitudes de um líder de propósito, né? Quais são as características de um professor portador de um ministério com propósito. E é muito importante nós falarmos sobre isso, porque o líder, o professor, aquele que lidera o ministério com crianças, também lidera equipes nas suas congregações, ou lidera as crianças, né? E eu acredito que é muito importante nós termos equipes que realmente sejam relevantes no ministério com crianças nas nossas igrejas. E para termos equipes relevantes na nossa igreja, é necessário que homens e mulheres se coloquem à disposição de Deus para liderar estas equipes. E nós sabemos desta grande importância no Ministério com Crianças de equipes que realmente sejam relevantes no desenvolvimento do ministério. Eu sempre tenho visto que esta é uma das grandes dificuldades, é uma das grandes barreiras do Ministério com Crianças, né? Equipes que trabalham e que sirvam o Ministério com Crianças. Mas eu sempre digo que Deus sempre vai levantar homens e mulheres que estão dispostos a servir esse corpo de Cristo, essa parte do corpo de Cristo que são as crianças. E é necessário de termos líderes, professores que sejam portadores de um ministério com propósito. Então, para que nós possamos fazer a diferença no nosso ministério com crianças, nós temos que ter visão, temos que ter atitude, temos que ter propósito, temos que
ter, né, muitas características que são importantes no desenvolvimento do nosso ministério. Mas, para mim, uma das mais importantes é que todo líder tem que ser servo. Não tem como liderar sem servir. E não tem como servir, né, desejando simplesmente uma posição. Todos aqueles que querem servir não desejam uma posição, e sim desejam ser servos, né? E a liderança é nada mais, nada menos do que servir, né? Serviço. E é muito importante nós pensarmos sobre isso, sobre o líder, né, que realmente tem no seu coração o propósito de servir. Mas nós sabemos das grandes necessidades do Ministério com Criança. Eu digo que o Ministério com Criança é uma seara muito grande e são realmente poucos os ceifeiros para trabalhar nessa seara. Mas nós somos a resposta para essas necessidades. Nós somos a resposta de Deus para a necessidade desta grande seara que é, né, a seara infanto-juvenil. Mas se nós fôssemos, né, falar sobre Ministério com Criança, era importante nós termos essa fundamentação. E a fundamentação ela tem que ser o quê? Ela tem que ser bíblica. E eu quero falar agora sobre os 5 R's do Ministério com Criança. E aqui eu trouxe, né, os 5 R's do Ministério, né, com Criança. O que seriam esses 5 R's? Né? E é muito importante, né, como eu falei, nós temos essa fundamentação em relação ao Ministério com Crianças. Mas é muito importante nós, líderes, termos esta visão correta em relação ao Ministério com Criança. Por exemplo, se alguém desafiasse você para definir com as suas palavras as seguintes perguntas: o que é o Ministério Infantil? Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, para você, o que é o Ministério Infantil? Qual seria a sua resposta? Então, quando nós temos certeza daquilo que estamos fazendo e por que nós estamos fazendo, é muito mais fácil nós desenvolvermos o nosso ministério. Eu sempre digo que uma das grandes dificuldades do Ministério com Criança, até mesmo para formar equipes relevantes, equipes atuantes, até para que o Ministério com Criança seja relevante nas nossas igrejas, uma das grandes dificuldades é a falta de fundamentação em relação a esse ministério. Né? Infelizmente, até algumas pessoas que estão envolvidas no Ministério com Crianças não sabem definir ou ter a resposta para esta pergunta: o que é o Ministério Infantil? Não é mesmo? Então, quando eu não tenho certeza, eu não tenho fundamento, eu não tenho alicerce. E tem muita gente que às vezes começa no Ministério Infantil sem alicerce, sem fundamento. E infelizmente, todos aqueles que começam no Ministério com Criança sem alicerce e sem fundamento, não permanecem. Por quê? Porque o Ministério com Crianças é um ministério desafiador. Se alguém disser para mim que Ministério Infantil é algo fácil, né, eu acredito que é, né, alguém que realmente é diferente de muitas outras pessoas, porque para mim o Ministério com Crianças é desafiante. É um ministério que necessita ultrapassar muitos obstáculos para que ele seja desenvolvido. Né? Então é realmente necessário termos fundamento, termos alicerce. Por quê? Porque o Ministério com Criança não é e nunca foi um parque de diversões. O Ministério com Criança é um campo de guerra. E todo líder que não tem fundamento, e todo líder que não tem alicerce, na primeira guerra, na primeira prova, na primeira luta, no primeiro confronto, na primeira dificuldade, desiste. Então, nós sabemos que o Ministério com Criança é um ministério que tem muita rotatividade. Há muitos líderes que começam, né? E há muita rotatividade dentro do Ministério com Criança. Mas eu tenho percebido que todos os líderes que têm fundamentação e todos os líderes que são alicerçados naquilo que é correto,
mesmo na prova, mesmo na dificuldade, mesmo no desafio, mesmo nos obstáculos, ele permanece. Por quê? Porque a motivação do coração é correta. Eu sempre digo isso. Nós, quando temos fundamento e temos alicerce, nós temos nós temos, né, a motivação correta. E quando nós temos a motivação correta, nós então alcançamos o nosso alvo. Por quê? Porque nós estamos, né, desenvolvendo o nosso ministério com propósito, com alicerce, com fundamentação. Então, ter certeza daquilo que se está fazendo é muito importante. Ter convicção, né, da chamada, ter a convicção do ministério é muito importante. Eu sempre tenho dito isso, que todo líder que fundamenta o seu ministério naquilo que é passageiro, nos modismos, nos achismos, né, nas visões distorcidas em relação a esse ministério, não permanece. Então, se alguém nos desafiasse a definir o que seria o ministério infantil, qual seria a nossa resposta? A nossa resposta vai, né, nos dizer o quanto nós estamos próximos do verdadeiro propósito do ministério com crianças. Se fosse, né, definir o ministério com crianças em uma frase, para que o ministério infantil existe, nós poderíamos dizer que o ministério infantil existe para alcançar, edificar, né, as crianças espiritualmente. Então, o ministério infantil existe para promover o crescimento espiritual da criança. E dentro do promover o crescimento espiritual da criança, está em evangelizar, né, integrar, discipular e pastorear. Então, o ministério infantil existe para isso, para promover esse crescimento espiritual da criança. Eu oro para que nós possamos entender que as crianças devem ser as protagonistas do nosso ministério. As crianças devem ser, né, o alvo do nosso ministério. Porque se as crianças não forem o alvo do nosso ministério, o que nós temos é qualquer outra coisa, menos ministério infantil. Porque ministério infantil é servir a Deus, servindo as crianças. Eu posso treinar líderes, eu posso, né, prestar mentoria para os líderes, eu posso fazer seminário para pais, mas sempre o propósito é que através desse, né, trabalho, a criança seja alcançada, a criança seja edificada, a criança seja realmente, né, tenha a oportunidade de ser, né, evangelizada, integrada, discipulada e até mesmo pastoreada. Então é muito importante nós definirmos, né, o que seria o ministério com crianças. E uma outra coisa muito importante, antes de falarmos sobre os R's, é muito importante também, né, para nós crescermos, é necessário sim sabermos quem nós somos e o que Deus espera de nós. Isso é muito importante. Quem nós somos e o que Deus espera de nós. Quem nós somos? Eu sempre tenho defendido que nós somos muito mais do que simplesmente tios e tias, né? Como nós somos carinhosamente chamados assim, não tem nada errado de ser chamado assim, mas nós precisamos entender que nós somos muito mais do que isso. Quem nós somos? E eu acredito que nós somos pastores de crianças, ou pastoras de crianças. Nós somos homens e mulheres que desejamos fazer a diferença. Nós somos professores, nós somos evangelistas, nós somos homens e mulheres de propósito, né, que sabemos aonde nós queremos chegar. Eu acredito que nós, do Ministério com Crianças, nós somos comprometidos com esta geração.
Nós somos também construtores, né, de uma geração, né, cheia do conhecimento de Deus. Nós somos servos, nós somos agentes de influência, nós somos muitas coisas. Nós somos pontes que facilitamos, né, esse processo do conhecimento de Deus. Levamos até as crianças ao coração de Deus. Quem nós somos? Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos pessoas que decidimos servir a Deus servindo as crianças. Eu tenho certeza que nós somos também aqueles que um dia vamos receber das mãos do seu pastor o nosso galardão por nós termos servido a Deus servindo as crianças. Então é muito importante nós entendermos quem nós somos. Né? Tem líderes e professores de criança que infelizmente são sentados na cadeira do espírito de coitadinho ou de espírito de coitadinha. Ah, eu só sou um professorzinho, eu sou uma professorzinha, né? Uma professorazinha. Ah, eu sou simplesmente, né, alguém que cuida das crianças. Ah, eu não tenho talento. Ah, eu não tenho criatividade. Ah, eu não tenho condições. Eu não me sinto capacitada ou capacitado. Isso é estar sentado na cadeira do espírito de coitadinha. E tem muitas pessoas, por não saberem quem são, estão sentadas também na cadeira do espírito de frustração. Ah, eu não consigo, eu faço as coisas e nada dá certo. Ah, eu tento fazer, né, e ninguém apoia, e ninguém ajuda. Ah, é toda a vida a mesma coisa. Sempre é a mesma situação. Isso é o quê? É um espírito de frustração. E quando nós sabemos quem nós somos, nós não estamos sentados nem na cadeira da frustração e nem na cadeira do espírito de coitadinha ou de coitadinha. Quando nós sabemos quem nós somos, nós nos levantamos e fazemos a obra de Deus, porque temos convicção do nosso chamado. Então nós sabemos quem nós somos e sabemos o que Deus espera de nós. E quando nós sabemos o que Deus espera de nós, nós não andamos por atalhos, nós não andamos, né, por qualquer caminho. Nós temos o propósito muito bem definido. Nós sabemos a razão da nossa existência. Nós sabemos o porquê Deus nos chamou. Nós sabemos qual é o nosso lugar dentro do corpo de Cristo, dentro do reino de Deus. Nós não desejamos outras coisas. Nós não desejamos aquilo que Deus não quer que nós desejamos. Nós não fazemos aquilo que Deus não mandou nós fazer. Porque nós sabemos quem nós somos e sabemos também o que Deus espera de nós. Isso é o quê? Isso é identidade ministerial. Eu preciso ter a identidade ministerial. Há muitos ministros de crianças que ainda não sabem quem são, não sabem o que Deus espera deles e não têm uma identidade, né, ministerial. Ainda não entende o que Deus quer que ele faça dentro do corpo de Cristo, dentro do ministério com criança, visto que o ministério, né, infantil é um ministério muito vasto. Há muitas áreas de atuação. Eu posso fazer muitas coisas dentro do ministério com criança, mas o que realmente vai fazer diferença é que eu faça aquilo a qual Deus me chamou para fazer. Eu, por exemplo, sei, né, que Jesus me disse, olha, por favor, pregai, né, ide pregar, mas por favor não cantai. Eu não canto. Então eu sei que essa não é a minha área de atuação. Eu não sei cantar, né? Tem muitas outras áreas de atuação dentro do Ministério com Crianças que eu não domino. Então eu não vou insistir naquilo que eu não domino. Porque aquilo que eu não domino, né, aquilo que Deus não me capacitou para fazer, né, talvez não seja a área que eu devo atuar. Então eu devo entender aquilo que Deus quer, né, aquilo que Deus espera de mim dentro do Ministério com Criança. Eu tenho a minha convicção, né, Deus me chamou para o ensino, né, ensinar na escola bíblica dominical, no discipulado, né, capacitar as crianças no conhecimento da palavra de Deus. Esta é a minha área, é o ensino.
Então, quando eu sei quem eu sou e sei o que Deus espera de mim, com certeza eu faço aquilo ao qual Deus me chamou para fazer. Né? Então eu encontro o quê? Eu encontro o propósito. Eu encontro, né, aquilo ao qual eu fui chamado para desempenhar dentro do reino de Deus, dentro do corpo de Cristo, mais especificamente nesta área a qual nós somos chamados, que é o ministério com crianças. Então é muito importante eu ter o quê? Uma identidade ministerial. Identidade ministerial é ser aquilo para qual Deus chamou, né? Ou ser aquilo para qual Deus me chamou para ser. Então, infelizmente, há muitos ministros de criança que têm, né, aquela tendência do ministério fotocópia. O que seria o ministério fotocópia? Ah, todo mundo está cantando, eu vou cantar. Todo mundo está pregando, eu vou pregar. Todo mundo faz isso, eu vou fazer. Todo mundo usa isso, eu vou usar. E nem sempre, né, aquilo que dá certo para a pessoa A ou para a pessoa B vai dar certo para mim. Nem sempre aquilo que dá certo na igreja A ou na igreja B vai dar certo para a minha igreja. E há muitas pessoas que se frustram porque ficam olhando para o ministério dos outros. Ah, como aquela pessoa prega, como aquela pessoa canta, como aquela pessoa ensina as histórias bíblicas, como aquela pessoa é isso ou aquilo. Né? Então as pessoas se frustram. Então é muito importante você, ministro de criança, você que é chamado para exercer o ministério infantil, você tenha a convicção de quem você é em Deus, para Deus e com Deus. Quem você realmente é. E o que Deus espera de você. E para qual, né, área específica Deus te chamou para servir. Então, quando eu encontro, né, toda essa identidade ministerial, isso fala de maturidade, o que vai acontecer? Eu vou crescer, eu cresço. Por quê? Porque eu encontrei esta identidade ministerial. Eu sou aquilo para qual Deus me chamou, né? Eu sou aquilo para qual Deus me, né, capacitou com dons, talentos, aptidões pessoais. E o ministério é isso. Se Deus te chamou para cantar, cante. Mas se Deus não te chamou para cantar, não cante. Se Deus chamou você, né, para exercer qualquer outra área dentro do ministério com criança, exerça. Se Deus não chamou, não exerça. Agora, há questões que são, né, uma responsabilidade de todos. E isso não existe chamada específica. Por exemplo, o evangelismo não é uma chamada específica. Ah, Deus não falou comigo. Claro que Deus falou. Está na palavra de Deus. Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então isso é uma chamada para todos. Fazer discípulos é uma chamada para todos. Porque ele falou, né? Ir de fazer discípulos de todas as nações. Né? Então isso é uma chamada para todos. O ensino é uma chamada, né, específica, porque a Bíblia diz que Deus deu um para mestres, doutores. Então nem todos têm esse ministério do ensino, né, esse ofício do ensino. Mas eu creio que todo professor de criança é chamado sim para exercer um ministério do ensino. Então é muito importante nós entendermos também, né, de uma forma bíblica, todos os ministérios dados por Deus para a igreja, ao qual está lá em Efésios capítulo 4, né? E Deus deu uns para evangelistas, pastores, doutores, né? Mestres, profetas, né? E ali nós podemos ler de uma forma, né, bem clara, para que não haja nenhuma dúvida, né, desses ofícios ao qual Deus preparou. Você pode abrir sua Bíblia, né, em Efésios capítulo 4, e ali fala bem claro, né, a respeito disso. Capítulo 4 e versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Nem todos são apóstolos.
Nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores e nem todos são mestres. Mas é muito importante entender, né, a questão do ministério, a questão, né, de dons espirituais. Claro que é uma outra oportunidade, nós podemos falar mais sobre isso. O que eu quero resumir é que você saiba quem você realmente é e o que Deus espera de você. Então é muito importante ter certeza daquilo que nós estamos fazendo, né? E por que nós estamos fazendo. E isso tem, né, uma palavra que resume tudo isso: propósito, não é mesmo? Então é muito importante, né, salientar que a dimensão do ministério infantil, ou melhor, a dimensão do serviço do ministério infantil, vai muito além das atividades que nós desenvolvemos dentro das nossas paredes, né, institucionais, ou dentro das nossas dependências religiosas. Tem muita gente que acha que ministério é só aquilo que você faz com as crianças que participam da sua igreja. Mas isso não é verdade. Nós podemos exercer o nosso ministério, né, em muitas outras áreas, em muitos outros lugares. E o ministério tem como propósito servir a todos. Eu sempre digo que o ministério infantil é onde estiver uma criança, está a minha oportunidade de exercer o meu ministério. Então o alvo do Ministério com Criança são as crianças, né? E nós precisamos nos esforçar para ir até onde elas estão. E esses 5 R's que, né, eu tenho falado na apostila, os amados irmãos que estão fazendo o curso Planejamento Estratégico sabem muito bem do que eu estou falando. Esses 5 R's são respostas que nós, ministros de crianças, podemos dar para esta geração, ou atitudes e maneiras de desenvolver o ministério, né? São ações práticas que todo o ministro de criança ele deve ter para desenvolver o ministério relevante. Amém? Gente, quero dar as boas-vindas a todos que entraram aí na live. Eu sei que tem muita gente que está entrando, outras pessoas que estão assistindo. Então sejam, né, todos muito bem-vindos. E nós estamos falando daquilo que queima o nosso coração, que é ministério com crianças. Então, o primeiro R, né, que é necessário para nós termos um ministério relevante e sermos a resposta para esta geração, né, eu coloquei que nós devemos repensar. Isso é muito importante. Nós realmente precisamos repensar a nossa função como pastores de crianças, como obreiros, como ministros desta seara. Nós devemos refletir, né, e repensar todas as nossas atitudes. Até porque as crianças elas estão em constante transformação. As crianças elas estão em constante mudança. As crianças de hoje não são como as crianças de antigamente. E com certeza as crianças que estão nesse processo da pandemia, de isolamento social, elas não são as mesmas de um ano atrás. Então é necessário, para desenvolvermos um ministério relevante com as nossas crianças, nós precisamos repensar a nossa metodologia, repensar as maneiras como nós até mesmo, né, fazemos as nossas atividades dentro das nossas igrejas, repensar o nosso fazer pedagógico, repensar as nossas aulas, repensar as maneiras como nós promovemos o culto infantil paralelo, repensar se aquilo que nós estamos fazendo tem alcançado o propósito, tem alcançado o objetivo, tem promovido o crescimento espiritual das nossas crianças. Repensar é pensar outra vez. Tem gente que, né, sempre, né, infelizmente está acostumado a mesmice. Nós fizemos dessa maneira há 10 anos e vamos continuar fazendo da mesma maneira. Mas por que continuar fazendo algo que não está dando resultado? Por que insistir em algo que não alcança, né, o nosso propósito? Por que insistir em algo que não está produzindo crescimento? Há 10 anos nós fazemos a mesma coisa. E vamos continuar fazendo. E por que devemos continuar fazendo? Por que devemos fazer? Isso é refletir, isso é repensar, né? E é necessário sentar e repensar. Eu acredito que nós que começamos o ano de 2020, diante de todos os desafios
coisas que aconteceram com a pandemia, nós precisamos sim sentar e repensar. E repensar é ter o quê? É ter um coração ensinável, um coração flexível, um coração que busca novas, oportunidades, um coração que busca novas possibilidades. E por que devemos fazer as mesmas coisas só porque estamos acostumados a fazer? Né? Então, a quebra do paradigma é muito importante. Sair da nossa zona de conforto é muito importante. Deixar que o Espírito Santo nos confronte, ou até mesmo as nossas equipes e as pessoas que fazem parte da nossa equipe, nos confronte é muito importante. O confronto gera crescimento. Sair da zona de conforto gera o crescimento. Repensar as nossas atitudes gera crescimento. Então nós não devemos insistir em algo que não está dando propósito, não está dando resultado. Nós devemos insistir em algo que não nos leva a crescer. Então é muita falta de sabedoria insistir em algo que não faz com que os objetivos sejam alcançados. Então é necessário repensar. Só consegue repensar quem tem um coração ensinável, quem é humilde, quem tem um coração flexível, e está disposto a quebrar paradigmas e sair da zona de conforto e fazer algo que talvez nunca foi feito para alcançar resultados que nunca foram alcançados. Então, se eu quero alcançar grandes coisas, preciso fazer grandes coisas. Preciso ter coragem, fé, determinação, e desenvolver o meu ministério repensando. Uma outra coisa muito importante, que é um outro R, que seria o redescobrir. Como é importante redescobrir? Em muitas ocasiões, é necessário até mesmo descobrir. E em muitos casos, redescobrir. Redescobrir o quê? Os propósitos. Principalmente no ministério com criança. Há pessoas que nem sabem quais são os propósitos de Deus para esse ministério. E há pessoas que se perderam no meio do caminho. E estão andando por muitos caminhos e não têm alcançado o objetivo. Então é necessário redescobrir os propósitos. Quais são os propósitos de Deus para esse ministério? E quando nós redescobrimos os propósitos de Deus para esse ministério, nós alinhamos os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Não adianta no ministério fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. Não adianta no ministério eu fazer aquilo que eu penso que deve ser feito. Não adianta querer fazer no ministério aquilo que os outros acham que deve ser feito. Não. Eu só vou ter um ministério relevante, impactante, que gera transformação se realmente eu fizer aquilo que Deus quer que eu faça. Se os meus propósitos estiverem alinhados com os propósitos de Deus. E eu tenho uma apostila que eu falo sobre os propósitos de Deus para o ministério com criança. E os propósitos de Deus, quando nós lemos a Bíblia, para todos os ministérios é o mesmo. É evangelizar, discipular, seria pastorear, treinar e enviar. Então, dentro desses propósitos de Deus para todos os ministérios, Deus quer que nós alcançamos as pessoas, Deus quer que nós edificamos as pessoas através do conhecimento da palavra de Deus. Deus quer que nós pastoreamos essas pessoas, mas Deus quer também que nós treinamos essas pessoas para que essas pessoas possam ser enviadas e fazer outros discípulos. Então é diferente das ações intencionais. Ações intencionais é uma coisa. Eu estou falando dos propósitos pré-estabelecidos por Deus para a igreja de Jesus. E o departamento e o ministério com criança faz parte da igreja. Nós não somos uma igreja à parte. Nós estamos incluídos num corpo. Nós somos a igreja de Jesus. E qual é o propósito de Deus para a igreja? O propósito de Deus para a igreja, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos isso.
Ele quer que as pessoas sejam alcançadas, ele quer que as pessoas sejam, né, discipuladas, ele quer que as pessoas sejam pastoreadas, treinadas e enviadas para que, né, esse propósito também aconteça na vida das outras pessoas. Então nós precisamos redescobrir. Ministro de criança que não sabe o propósito não chega e não vai muito longe, não, né? Ministro de criança que não tem fundamento, ministro de criança que não tem alicerce, não vai muito longe. Vamos então, né, falar do outro R, que dentro dos propósitos do Ministério com Criança, eu falei repensar, redescobrir e é reconectar, né? E reconectar significa ligar outra vez, ligar de novo. E reconectar fala de vida devocional, fala de oração, fala de leitura da palavra de Deus, fala de consagração. Não tem como desenvolver um ministério relevante sem estar conectado com Deus. Então, se você, né, tem negligenciado a sua vida devocional, se você tem negligenciado a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus, é hora de reconectar. Porque o ministério é algo que é desenvolvido em parceria com o Espírito Santo de Deus. O ministério é algo que é desenvolvido em parceria com Deus. Não tem como desenvolver o ministério humanamente, né, com pensamentos humanos, com ações humanas, com projetos humanos, com aquilo que é humano. Não, o ministério é algo divino. E nós só conseguimos, né, alcançar os nossos propósitos dentro do ministério quando nós estamos conectados ou reconectados com Deus, né? Então, todo ministro de criança que negligencia a sua vida devocional é um passo para o fracasso. Nós podíamos falar muito sobre isso, mas eu quero falar sobre o outro R. Dentro de tudo que nós estamos enfrentando, de todas as nossas dificuldades, de todos os desafios de servir as crianças, nós precisamos recriar. Recriar é fazer outra vez. É romper com a mesmice, com aquilo que é cotidiano, né? É recriar, é ir em busca de novas metodologias. É buscar em Deus a criatividade para o desempenho do meu ministério. Recriar é buscar, né, em Deus, né, aquilo que eu posso fazer de novo no Ministério com Crianças. Recriar é buscar, né, em Deus aquilo que é novo, vinho novo, óleo novo no nosso ministério. Tem pessoas que pregam a mesma palavra há 10 anos, contam a mesma história há 10 anos, cantam as mesmas músicas há 10 anos, levam os mesmos recursos há 10 anos. E o que Deus nos diz é: nós precisamos recriar as nossas ações, recriar as nossas possibilidades, buscar algo novo, porque Deus tem algo novo para nós, ministros de criança. Então, recriar é romper com a mesmice, é romper com aquilo que nos limita, é romper com aquilo que nos paralisa, é romper com aquilo que nos faz, né, achar que para as crianças é qualquer coisa, para as crianças é qualquer, né, música, é qualquer recurso, é de qualquer jeito. Não! Para as crianças também é o melhor. Precisamos, né, recriar as nossas ações pedagógicas, recriar as nossas intervenções dentro da educação cristã. Precisamos, né, recriar significa inovar. Que o Espírito Santo nos leve a inovar, a ter uma mente inovadora para alcançar o coração das crianças com a palavra de Deus. Que as nossas aulas não sejam chatas, monótonas. Que as nossas aulas não sejam aquelas aulas, né, que causam sono nas crianças. Mas que nós sejamos, né, ministros de crianças, que possamos ter esse R de recriar, inovar, sermos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Não diga que você não é criativo, não diga que você não tem condições, não diga que você não sabe. Não, porque o sopro de Deus, o sopro criativo de Deus está sobre as nossas vidas, está sobre você. A capacidade vem de Deus. Então busque recriar, né? Busque.
Você precisa recriar. E para recriar você tem que estar preparado. E a preparação requer tempo, requer, né, investimento, requer prioridade. E vamos continuar. O outro R, né, que é muito importante, que são 5 R's do Ministério com Crianças. Para que sejamos a resposta para essa geração, nós precisamos realizar. Sair do teórico, sair do plano, sair do projeto e colocar em prática, né? Infelizmente tem gente que começa o ano com um monte de projeto, com um monte de meta, com um monte de sonhos, mas não coloca nada em prática. Não vai adiantar de nada. Eu tenho um caderno cheio de planos, cheio de projetos. Se eu não realizar, se eu não colocar em prática, se eu não agir, se eu não entrar em ação. Então realizar é isso, é ação, para que eu possa ser relevante, né? Para que eu tenha importância, eu preciso realizar, eu preciso desenvolver a minha missão. Precisamos deixar de ser teóricos e sermos práticos. É aquilo que Paulo falou, né, para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Ele diz: cumpre cabalmente o teu ministério. Ele falou, cumpra. Isso quer dizer, realiza, faça, haja, coloque em ação. O que adianta nós termos planos, projetos, sonhos, metas, né, de encher um caderno, se nós não colocamos em prática? Então, para sermos a diferença no Ministério com Crianças e sermos relevantes no desenvolvimento do nosso ministério e sermos a resposta para essa geração, nós precisamos cumprir. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Cumpra, né? Cabalmente. O que significa a palavra cabalmente? Significa pleno, perfeito, satisfatório. Isso quer dizer, não é, né, meio termo, não é de qualquer jeito, não é começar hoje e parar amanhã, não é começar hoje e parar daqui meia hora. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 5, Paulo dá essa instrução para Timóteo, né? Para o exercício do ministério. Cumpra, faça, coloque em prática, né? Cumpra de forma plena, perfeita, satisfatória o teu ministério. Que Deus possa nos abençoar. Quero dar aí, né? Já estamos terminando. Quero dar as boas-vindas aí à minha prima Prisciane e o meu primo Fernando Leão de Palmas, né? São os parentes. A minha esposa também está aí, a irmã Juliane, Deus abençoe. Tenho alguns parentes aí na transmissão, né? E que nós possamos ser chamados, né, pelo próprio Espírito Santo de Deus, a repensar o nosso papel, a repensar o nosso ministério e cumprir cabalmente aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Pense nesses 5, né, R's. Repensar, redescobrir, reconectar, recriar e realizar. E eu me coloco à disposição através do meu WhatsApp 479-9785-9766. Estou feliz, chegou aqui mais, né, uma tiragem do nosso livro, 7 Pilares para o Ministério com Crianças, onde vários autores escreveram, né? Se você quer conhecer um pouco, né, esse livro, entre em contato, nós estaremos aí à disposição. 7 Pilares para o Ministério com Criança. E fala muito sobre isso, fala sobre fundamentação, e é muito importante, né? E temos também o nosso novo livro, que ainda não tem aqui, O Pequeno e Grande Rebanho, Minha Prioridade. Os alunos do curso, a irmã Eliane Silva está dizendo, esse curso tem sido uma benção. E nós vamos continuar mais 20 dias de mentoria. Nós estamos promovendo mais 20 dias de mentoria para os líderes de criança, né? E temos também aqui a nossa agenda. Agora é o momento de divulgação do nosso material.
a agenda do discipulador infantil, que vai junto com o caderno, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Vai junto com o caderno, aqui está, né? Vai junto com o caderno, o encontro das cores, né? Aqui está. Esse aqui é o discipulado infantil, o encontro das cores. 7 cores para falar de verdades eternas. E nós temos mais outros materiais que estão sendo lançados, né, muito brevemente. Então, se você quer saber das novidades, dos cursos, da mentoria que vamos começar agora, 20 dias de mentoria de impacto, né, imersão no Ministério com Crianças, entre em contato comigo através do meu telefone WhatsApp 479-9785-9766. E que nós possamos ser a resposta de Deus para esta geração. 5 R's do Ministério com Crianças. 5 respostas para esta geração. Dou as boas-vindas para a irmã que é do Rio de Janeiro. Agora vamos para nos despedir, né? Se você quiser deixar um recado, agora é o momento, né? Eu sempre faço a minha live de 45 minutos, 1 hora. Então, estou muito feliz pela oportunidade que Deus está nos dando de podermos estar juntos. Amém? A irmã Gisele Cristina diz, eu quero. Que bom. A irmã Liana Dutra, né, ela implantou o discipulado infantil Encontro das Cores lá na Bahia, né? Dias Dávila, na Bahia, tem um ministério infantil, né, e ela implantou o discipulado infantil Encontro das Cores. Para a glória de Deus, o discipulado infantil Encontro das Cores chegou em todos os estados do Brasil. Nós estamos muito felizes por isso. Prestamos mentoria para, né, o direcionamento, o desenvolvimento, a aplicação do projeto, a conclusão do projeto. Então nós estamos aí disponível para prestar mentoria para todos os líderes de criança que desejam, né, mergulhar um pouco mais nesse ministério. A irmã Gisele, sou de Presidente Prudente. A irmã Maria José de Areias, Paraíba, né? Não veio a hora de começar o Encontro das Cores. O Encontro das Cores também vai acontecer em Areias, em Paraíba. Isso mesmo, bênção de Deus. Muito obrigado pelos ensinamentos, a irmã Lisiane Gomes. Deus abençoe. Essa semana eu compro. A irmã Carolina traz uma bênção. A irmã Gabriela Ijuí, Rio Grande do Sul. Gisele Souza diz obrigado por tudo. A irmã Lana, né, Dutra está dizendo, é um projeto abençoado. E eu fico muito feliz pela irmã lá na Bahia estar fazendo esse projeto, que é o Discipulado Infantil, o Encontro das Cores. 7 cores para falar de verdades eternas. Gente, nós já terminamos o estudo bíblico, mas vamos aí conversar um pouquinho. Estou dizendo a irmã Lisiane de Santa Maria, a Ruth, vamos começar a discipulado infantil este ano. Amém. Todos um só propósito. A irmã Carly também vamos. A irmã Carolina Santos, que Deus abençoe a sua família. Eu sou de Recife. Estou aprendendo bastante no curso. Que benção. Agora começamos os 20 dias de mentoria, né? A Jaciara, o senhor é uma bênção, pastor. Que bom. Fico feliz em ser útil. E que Deus abençoe a todos os amados irmãos, né? Esse final de semana nós vamos estar em Curitiba. Amanhã, na verdade, vamos estar em Curitiba, na igreja quadrangular da Ecoville, onde vamos estar num seminário ali falando sobre discipulado infantil. A Rosipete, Pai do Senhor, Santa Catarina, a irmã Elisanara de Mossoró, Rio Grande do Norte, que é a irmã Helena Lemos, estamos juntos, pastor, que bom, fico muito feliz. Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês, né? A todos que estão aqui nessa live, que Deus abençoe. Entre em contato comigo no meu telefone 479-9785-9766. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que possamos ser a resposta de Deus para esta geração. Deus abençoe a todos.